Amigos investidores, amantes da renda passiva, investir através de fundos de investimentos é burrice? Deixa eu contar uma história. Em 2011, que foi um ano onde eu consegui me restabelecer profissionalmente, e não era no mercado financeiro, neste ano eu consegui voltar a ter uma capacidade de reserva. E essa minha capacidade, ou seja, esse dinheiro que eu juntava todo mês, eu precisava dar um destino para ele. Eu precisava definir onde que eu faria as alocações. E naquela época, a minha cabeça pensava o seguinte: eu não vou investir via fundo de investimento, porque se eu investir via fundo, eu vou ter que pagar uma taxa para o gestor, e essa taxa, se eu deixar de pagar, eu economizo, é mais dinheiro para mim, e mais retorno, e mais rentabilidade. E o que eu fiz naquela época? Eu mesmo fui escolhendo minhas ações. E como que eu fiz para escolher as ações que eu colocava no meu portfólio? Foi simples, eu peguei o maior investidor de ações do Brasil na época, mais conhecido como Luiz Barsi. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a história dele. E na internet você encontrava quais eram as ações que ele comprava, como é que era a filosofia dele. Eu acabei seguindo exatamente a filosofia que ele fazia. A diferença é que, como ele tinha muito mais dinheiro que eu, ele tinha muito mais diversificação. Então, eu trouxe para a minha realidade, selecionei 5 ações e todo mês eu comprava as mesmas ações. Uma dessas ações se chamava, o ticker dela era UNIP6, mais conhecida como Unipar. Eu estou dando esse exemplo específico, vocês vão entender mais lá para frente. Eu fiquei 5 anos, de 2011 até 2016, comprando todo mês ações dessas 5 empresas. Naquele momento, o meu objetivo era fazer esse ritual, digamos assim, por 20 anos. Eu tinha 25 anos, eu pensei, quando eu tiver 45 anos, eu espero ter um patrimônio suficiente para eu ter uma tranquilidade financeira. Por coisas da vida e por uma surpresa muito positiva, em 2016, uma das ações, que é a qual eu já citei, ela teve uma valorização de mais de 1000%. Naturalmente, essa valorização me tirou de uma reserva financeira X e me levou para uma reserva financeira Y. Situação essa que me trouxe a tranquilidade, me trouxe a capacidade de conseguir tomar uma decisão para a minha vida, que foi: vou abandonar todas as minhas atividades profissionais que faço e vou focar só em entender o mercado financeiro. Porque naquele momento, o meu desejo era conseguir viver com os juros do dinheiro que eu tinha acumulado. E, vamos ser sinceros, eu estava com o ego inflado demais, eu me achava cara porque eu tive um retorno que ninguém tem, eu consegui multiplicar o meu dinheiro inúmeras vezes, e eu achava que eu ia ter retornos muito acima da média, enfim. E comecei a me encher daquele negócio, e eu falei, agora que eu consigo parar um tempo para fazer só isso, eu vou começar a estudar os caras que são referência em investimentos. E aí escolhi uns figurões aí, Jim Simon, que por sinal hoje ele é o cara que tem maiores rentabilidades no mundo, tá? Soros, Ray Dalio, que tem o maior fundo de investimento do mundo, Warren Buffett, Benjamin Graham, enfim. Dentro desses estudos eu acabei pegando uma carta aos investidores. O Warren Buffett escreve uma carta aos investidores todo ano, e eu peguei a carta de 2008, que esse ano me marcou muito, foi o ano que eu quebrei, e essa carta, ela me impactou muito, porque ela contava um pouco como que o Warren Buffett estava estruturando as estratégias dele lá. E uma das estratégias que ele fez foram através de opções. Ele vendeu uma put. Vamos abrir um parênteses? Meus amigos, se vocês não sabem o que são opções no mercado financeiro, se você não sabe o que é uma put, eu vou te pedir um favor, dá uma pausinha no vídeo, pesquisa aí na internet, existem vários educadores financeiros que explicam de forma didática o que é uma put, o que é uma opção, senão você não vai entender esse exemplo, tá? Eu não quero me alongar demais, por isso que eu não vou explicar o que é uma put, que não é tão simples assim. Mas também, se você não quiser pesquisar, você não vai entender esse exemplo, mas na sequência eu vou dar outro exemplo que você vai entender, então vai fazer sentido para você de qualquer forma. Fechando parênteses, vamos lá. O Warren Buffett, ele simplesmente vendeu put
dos principais índices de bolsa de valores do mundo. Mas ele não simplesmente vendeu essas puts, ele vendeu puts com horizontes para 15 e 20 anos. E não foi simplesmente isso, ele vendeu num volume tão absurdo, que o dinheiro que ele botou no bolso na venda dessas puts foi nada mais, nada menos que 4 bilhões de reais. Que esses 4 bilhões, ele pegou esse dinheiro, foi trabalhar com eles, virou 16 e depois virou 22 bilhões. Então o primeiro ensinamento que eu tive foi, peraí, esse tipo de estruturação, estruturar uma put dos principais índices econômicos, no olho do furacão, para 15, 20 anos, meu querido, praticamente criaram uma estrutura pro Warren Buffett. Por quê? Porque o cara é bilionário, pô. Você acha que se fosse para mim, eles faziam? Dentro da minha realidade financeira? Não faziam. Não tinha condição de fazer para mim. Esse é um exemplo de operação. Olha, só com essa operação, o bom velhinho se alavancou e essa alavancagem trouxe um resultado financeiro e traz até hoje absurdo, porque até hoje ele carrega puts. Até hoje ele carrega algumas puts que não venceram ainda. Algumas já venceram, o dinheiro efetivamente já está no bolso dele. Outras não venceram ainda. E ele está feliz da vida. Afinal de contas, ele vendeu puts no momento de crise, a possibilidade dele errar é mínima. Queria eu poder fazer essa estratégia que ele fez, só que eu não tenho capacidade financeira para negociar com instituições financeiras, para gerar esse contrato de opções para mim. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que me deixou curioso, Buffett tem seguradoras dentro do portfólio das ações que ele tem. E aí eu fiquei pensando, por que será que esse cara gosta tanto de seguradora? Será que o mercado de seguro é tão bom assim? Bobo eu, né? O negócio dele não é com as seguradoras, é com a capacidade de alavancagem que as seguradoras permitem que ele tenha. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem seguro do seu carro, todo ano você paga lá aquele seguro. Se você não bater o carro, lucro no bolso da seguradora. É claro que quando você paga aquela parcela do seguro, a seguradora precisa reservar ali um recurso para que, caso você seja sinistrado, ela consiga te reembolsar, ela consiga pagar o seu benefício. Aqui no Brasil especificamente, essa reserva tem que estar investida em ativos seguros. Lá nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos essa reserva que precisa ter pode ser investida em ações. Então o que o Buffett faz? Ele pega essa reserva, investe em ações, o lucro ele põe no bolso dele. Então ele usa dinheiro dos outros, da empresa, para investir, põe o lucro no bolso dele e depois devolve o dinheiro. Então você veja que o que trouxe grandes retornos para ele não foi só escolher as boas ações, foi também ele ter a capacidade, a ousadia e a coragem de se alavancar. Agora, vai comprar uma seguradora com 10, 20 mil, 30, 1 milhão, 2 milhões de reais. São operações que só pessoas do tamanho dele. E qual foi a conclusão que eu cheguei naquele momento? O meu desejo naquele momento era ser um mini Warren Buffett. E eu descobri o seguinte: Pedro, você vai conseguir ser um mini Warren Buffett? Eu vou conseguir. Mas naquele momento eu teria que ser um Warren Buffett de 30 anos. Os retornos que o Buffett tinha com 30 anos não são iguais aos retornos que ele tinha com 60 anos. Por quê? A experiência dele é outra. A bagagem, a quilometragem que ele rodou é outra. E o dinheiro que ele tem para montar as estruturações são outras. Então, para eu ter as rentabilidades que o Buffett tem aos 60 anos, eu preciso caminhar esses 30 anos a mais para poder chegar lá. É ilusão achar que o que ele faz são escolher boas ações, com bons múltiplos, com bons fundamentos, comprar, sentar nelas e esperar sorrindo as altas rentabilidades. Isso é ilusão. Ele já fez isso um dia quando ele estava no começo. Hoje ele faz coisas muito mais complexas que vocês nem imaginam. Então, quando essa ficha caiu, e eu estou dando um exemplo dele porque ele é o cara mais conhecido, eu tenho vários outros exemplos para dar, várias outras estruturações do mercado financeiro que o cara com pouco dinheiro, com pouco conhecimento não vai fazer. Ele precisa rodar muito para conseguir chegar no nível dos melhores. E aí enfim, com essa formação na minha cachola, eu pensei, eu tenho 2 caminhos para seguir. Primeiro caminho, eu vou ser igual o Buffett com 30 anos e caminho esses 30 anos até um dia eu poder performar como ele. Segunda opção, eu já pego carona com ele agora e já busco logo
essas altas rentabilidades. Eu posso cortar caminho. Tá acabando a bateria aqui, Jesus. Eu posso cortar caminho. O que é mais inteligente? Eu fui olhar os números. Faz mais sentido eu pagar para pegar carona com ele, ou eu começar do zero até um dia chegar no nível dele? Faz mais sentido eu pagar para estar no mesmo nível que ele está. Infelizmente, o preço que eu tenho que pagar para estar dentro das estratégias do Buffett, ou do Soros, ou do Simon, ou dos grandes figurões, é um preço que hoje, infelizmente, eu não tenho acesso. Eu não estou no nível financeiro desses caras. Então, eu olhei para dentro e falei, e agora? O que eu vou fazer? Pensei, beleza, eu estou mirando os melhores do mundo. Mas será que não existem outros caras que são muito bons também e que eu não consigo, e que já têm aí 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, mas que não são tão reconhecidos que eu não consigo pegar carona com eles? O que eu fiz? Eu peguei um relatório de todos os fundos de investimento que existiam no Brasil e comecei a pesquisar como é que era a estratégia, como é que eram os rendimentos. 1000 fundos de investimentos. Eu conto nas mãos quais são os melhores gestores do Brasil, obviamente, na minha opinião. E aí eu já vou te caminhando para te dar a resposta. Na minha opinião, não é burrice investir via fundos de investimento, desde que você tenha os melhores na mão. E esse foi o meu objetivo naquela época, procurar os melhores gestores para eu poder cortar caminho. E um dos gestores que eu conheci, eu vou compartilhar inclusive a performance dele aí com vocês na tela, como vocês estão vendo agora. Veja que na tela tem 5 linhas aí, são o histórico de performance de 5 estratégias de investimento, na verdade de 5 ativos. Um é um fundo de investimento, que é um dos fundos que hoje a gente tem dentro do nosso portfólio. Obviamente que eu não vou falar qual que é o nome desse fundo, até porque as pessoas me pagam para eu falar qual é, me pagam para eu poder dar acesso a elas, a esse fundo e a outros tantos fundos que são os melhores do Brasil. Então, se você quiser saber, é simples, é só você me pagar. Enfim. E eu tenho também, e eu coloquei mais 4 ações. As 2 ações que mais performaram, uma delas é a Unipar, que é aquela que eu dei o exemplo, que eu tive investimento nela, e a outra é a Magazine Luiza, que ficou super famosa pela sua rentabilidade. Pensa que você, há 10 anos atrás, você já sabia que a Magazine Luiza ia dar o retorno que teve, né? Ia dar esse boom, e você pegou todo o seu dinheiro 10 anos atrás e botou na Magazine Luiza. Ainda assim, você não conseguiu ter o mesmo retorno que um bom gestor de fundo de investimento. Ah, mas esse cara cobra 2% mais performance. Tô nem aí. Ele está me entregando resultado? Porque esse resultado que eu mostrei para vocês aí já é líquido de todas as taxas que ele te cobra. A minha preocupação não é quanto que eu pago, é quanto que eu recebo, quanto que ele está me entregando. Se ele me entregar muito, eu estou disposto a pagar muito. Mais uma vez, de Simon, o cara que mais entrega retorno no mundo, ele cobra 40% do seu lucro. Se eu tivesse a oportunidade de ter dinheiro, botar dinheiro no fundo dele, eu pagaria até 60%, 70%. Ainda assim eu teria um retorno com o Jim Simon que eu não consigo encontrar hoje em qualquer gestor. Então, a minha ideia era compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive com vocês. E eu queria falar para vocês o seguinte: essa cabeça de que, deixa que eu faça sozinho, sinceramente eu não acho que faz sentido. Existem pessoas que têm muito mais experiência, que têm muito mais bagagem, que têm muito mais know-how. Às vezes faz mais sentido você não querer ser o melhor em tudo. Você não vai conseguir ser o melhor em tudo. Faz mais sentido você conhecer os melhores. Eu acho que essa é a proposta quando a gente fala que faz sentido. Investir via fundos de investimentos é você conseguir caminhar com os melhores. Espero que eu tenha sido claro. Obrigado.